Oi, pessoal! Bem-vindos ao programa Ask Julie Ryan. Eu sou a Julie, sua anfitriã, e estou feliz que vocês estejam aqui hoje. Minha intenção com este programa é oferecer informações, insights e conforto para pessoas de todo o mundo, ajudando a responder as perguntas da vida. Temos a Mary Reed aqui hoje. Oi, Mary. Muito obrigada por se juntar a nós. Que prazer ter você aqui. Passe um tempinho conosco e nos conte o que você tem feito. Estávamos conversando antes de gravar sobre nosso histórico na saúde. E todas as sincronicidades que temos no antigo modelo de negócios antes de entrarmos no mundo espiritual. Sim, é incrível quantas vidas podemos ter numa vida, não é? É sim, boa observação. Eu sempre penso que viemos para explorar coisas e as pessoas acham que, ok, temos esse roteiro principal e é aí que vamos explorar. Não necessariamente muitos roteiros em uma vida para explorar. E não há limite. Não há limite. Explorar é uma das minhas palavras favoritas. O ponto principal é nossa exploração de tudo o que podemos ser, tudo o que podemos experimentar, tudo o que existe, tudo o que somos. Concordo. Com certeza. Ok, pessoal. Deixe-me contar sobre Maryland. Por mais de 2 décadas, a mística moderna Mary Reed tem visto nosso mundo através da lente de eventos místicos profundos, com ninguém menos que Jesus, Buda e outros mestres. Vamos direto ao ponto, Mary. Vamos para os realmente influentes aqui. Os detalhes incríveis desses eventos inspiram novos entendimentos do passado doloroso que superamos, do presente curativo em que estamos e do futuro deslumbrante que em breve reivindicaremos em nossa liberdade do medo e conflito. Isso é um grande desafio, minha querida. Estou entrando. Então você se chama de mística. O que isso significa? Adoro essa pergunta. Gosto quando as pessoas a fazem, pois há uma suposição de que sabem o que é um místico. Muitas têm definições diferentes disso. Primeiro, devo esclarecer que não tenho formação espiritual. Não fui criado em um ambiente religioso e era agnóstico antes de tudo isso começar. Todas as minhas experiências e tudo sobre o que posso falar vem de envolvimentos diretos. Essas coisas começaram a acontecer incontrolavelmente há mais de 20 anos, que é um envolvimento direto, com reinos divinos ou seres divinos. Para mim, isso é o que é o misticismo, a relação direta com informações divinas, ou reinos divinos ou seres divinos. Entendo que para alguns, o misticismo é a busca ou exploração disso, mas para mim, como místico, é a incorporação viva dessa conexão. Bem, acho que é algo se autodenominar místico, porque no meu mundo, místico está na Bíblia, com santos e figuras históricas. Eu adoro o termo místico moderno e não acho que a maioria das pessoas saiba o que é um místico, especialmente no contexto de como as religiões falam sobre místicos. Sim, eu não tenho formação em religiões, mas a maioria delas vê o misticismo como a busca por um entendimento ou conexão mais profunda. Mas, sabe, posso falar sobre minhas experiências, que são diretas e incorporadas. E por isso meu primeiro livro se chama Místico Involuntário. Eu não pretendia ser um místico e nem conhecia o termo até cerca de 10 anos depois dessas experiências. Foi um terapeuta que disse que eu falava como os místicos. Eu fiquei tipo, o que é um místico? O que significa? Sim. Sim, então fale-nos sobre sua improvável jornada para se tornar um místico. Certo. Bem, faz tanto tempo que não conto isso, é tão bom falar sobre isso. Então, quando eu era normal e trabalhava em saúde e pesquisa clínica, em medicina respiratória, nos anos 90, 2000. Eu tinha uma vida bastante normal. Tudo o que sempre quis fazer era apenas ajudar as pessoas e ser gentil e esse tipo de coisa. Tive muitas oportunidades de fazer ambas as coisas no meu trabalho em pesquisa clínica. No verão de 2000, enquanto ocupava um grande cargo, comecei a ouvir uma voz. E era como uma vibração muito profunda dentro de mim, parecida com a voz grave do Barry White, como uma bela vibração.
Ela dizia que eu deveria estar fazendo algo muito importante. O que, claro, eu já achava que estava. Então pensei, não sei o que é isso, mas tudo bem. E eu tentei ignorar, mas continuava vindo, e toda vez dizia a mesma coisa, em momentos aleatórios, como quando eu estava em uma ligação, ou no carro, no elevador ou assim. Então continuei tentando ignorar, e quanto mais eu tentava, mais persistente e pronunciada ela ficava. E então houve uma série de eventos que se desenrolaram, que finalmente me levaram, após 6 meses, a perceber que eu precisava de ajuda para entender isso. E então liguei para um amigo psicoterapeuta em Little Rock, Arkansas. Eu estava morando em DC na época, e disse: Olha, estou passando por essa coisa estranha que não entendo. E ela disse: sem problema. Vamos te colocar em hipnose por um tempo e ver se conseguimos explorar isso e entender o que está acontecendo. Então foi o que eu fiz. Fui no fim de semana, voei para lá. E a primeira coisa que aconteceu, ao entrar em hipnose, foi que eu fui direto para o corpo e o ser de Jesus na cruz, no momento da crucificação. E então passei 3 horas e meia nessa cena, assim como aprender. De repente, num instante, todas essas informações. De uma vez, sobre a evolução humana. Tudo o que levou a isso. O paradigma de como a humanidade opera, como se fosse algo imenso e completamente do nada. Eu não tinha conexão com nenhuma informação religiosa, ou ensinamentos, ou Jesus. E, então, no dia seguinte, voltamos para a hipnoterapia novamente. Nela, encontrei meu grupo de almas e tive uma reunião com quem acabou sendo Moisés, sobre o conflito, a natureza do nosso mundo e tudo isso. Foi como se estivesse pegando carona em tudo que ocorreu no dia anterior na crucificação. Comecei com essas duas experiências enormes, e depois tive que voltar para meu escritório em DC e ser normal. E como você pode imaginar, era tipo, isso é realmente estranho. Então, eu tive muita dificuldade, porque eu vivia em 2 mundos discordantes. Um era esse mundo normal que, em comparação, é tão complicado, cruel e confuso, um esforço constante e parecia muito conflito. E os outros mundos onde a informação era tão fácil, acessível, compassiva e amorosa, e eu não conseguia equilibrar esses mundos. Então comecei a ter experiências místicas aleatórias em muitas iterações, entrando em diferentes reinos, encontrando diferentes seres. E a informação só continuava se acumulando. E eu fico pensando, o que eu faço com tudo isso? O que alguém faz com toda essa informação profunda? Então, no meu mundo normal, comecei a buscar ajuda para isso. Fui de terapeuta em terapeuta, depois a praticantes de Reiki, xamãs, médicos alopatas, e voltei aos terapeutas. E ninguém conseguia me ajudar. Lembre-se, isso foi há 23 anos, antes de eu entender o que a palavra consciência significava em relação a isso. E nenhum dos terapeutas tinha os recursos ou as habilidades para ajudar alguém como eu a entender por que isso acontece, como isso está acontecendo e, acima de tudo, o que eu faço com tudo isso. Não tenho um histórico religioso, então não tenho um referencial linguístico para entender. Não tenho uma comunidade para conversar. Não consegui ajuda, de jeito nenhum. Os primeiros 10 anos dessa jornada foram muito confusos, e então, por volta do 10º ano disso, meu mundo normal desabou. Todo o sucesso da minha normalidade, meu trabalho, minha casa, meu dinheiro, minha família, meu relacionamento, tudo desmoronou. Foi como se os ovos tivessem caído, e não havia como juntar de novo aquela normalidade. Durante esse tempo, essas coisas espirituais continuavam e pressionavam. Isso virou meu mundo de cabeça para baixo. Terminou em uma tentativa de suicídio muito séria, em dezembro 2011. Tomei 97 comprimidos de analgésicos e soníferos com 3 taças de vinho.
fiz minhas orações e deitei pensando que era o fim. E então, 2 dias depois, eu acordei. Eu acordei. Sozinha. Eu estava muito doente. Não conseguia controlar meus movimentos. Mas eu estava viva. Acordei nos mesmos 2 mundos em que adormeci. E foi finalmente então, em 26 de março de 2011, que eu desisti. Desisti de qualquer ideia de ser normal. Desisti de tentar consertar ou entender qualquer coisa. E me entreguei da forma mais suprema possível. Lembro de estar sentada no final do sofá e dizer: sabe, Deus, você pode ver que não faço ideia do que estou fazendo. Se há algo que precisam que eu faça, aquela coisa muito importante, então terão que me guiar. Não posso mais ser a gerente de projetos da minha vida. E nesse estado de entrega tão belo, profundo e autêntico, todas as portas começaram a se abrir, uma por uma, e de repente, toda essa jornada mística começou a se desdobrar. E, curiosamente, 6 meses após aquela tentativa de suicídio, primeiro, eu estava bem, e segundo, fui convidada para a Índia, para conversar com um alto lama tibetano sobre minhas experiências. Ele sugeriu que eu ficasse. Acabei me mudando para um convento budista nos Himalaias. Já trabalhei muito ao redor do mundo. A Índia sempre esteve no fim da lista dos lugares que eu tinha interesse em visitar, porque achava que era muito espiritual, meio esotérico. Eu não queria nada com isso. Mas, no meu estado de rendição, foi exatamente para lá que acabei indo. Me senti em casa desde o momento em que pisei. Foi maravilhoso. Fiquei 7 anos naquele convento e voltei para os Estados Unidos apenas 1 ano antes da pandemia começar. E aqui estou eu, ainda nos Estados Unidos. Então, foi uma transição lenta, lenta, e então, quando a jornada mística finalmente foi permitida, acelerou. Assim, tem sido um caminho relativamente fácil, bem fácil, desde aquela rendição. Fascinante. Isso é, a cabeça raspada, certo? Foi na Índia que você fez isso primeiro? Não, na verdade, não. Isso tem sido uma lição tão grande e inesperada, essa cabeça raspada. Quando minha vida desmoronou e meu dinheiro acabou, eu vivia uma vida muito executiva. Eu gostava das minhas luzes e dos meus cortes de cabelo frequentes. Um dia no chuveiro, meu cabelo estava longo e bagunçado e eu precisava de um corte, mas não podia pagar por ele e pelas luzes. Pensei, literalmente, seria tão mais fácil raspar tudo isso e não ter que me preocupar. E então, eu pensei, bem, sou uma mulher adulta, posso raspar a cabeça se eu quiser. Saí do chuveiro, peguei a máquina de tosar do meu cachorro e raspei a cabeça. Quando terminei, olhei no espelho e pensei, o que eu fiz? O que eu fiz? E imediatamente eu entendi. Isso. Foi uma lição de autoaceitação. Ok, então quem sou eu no mundo assim? Se eu não sou essa executiva animada, com mechas loiras, mas sou isso. Agora, o que acontece aqui? Como vejo minha autoaceitação? Fui à farmácia buscar algo e, quando entrei, vi as pessoas reagirem de forma diferente a mim. As pessoas, em primeiro lugar, achavam que eu estava doente, então havia um pouco de pena. Depois, algumas viam além e pensavam: não acho que ela está doente, acho que ela é rebelde. E então havia um pouco de. Tudo isso, então, de repente, foi uma lição sobre meu relacionamento com outras pessoas. E o que faço com as reações delas a mim? De novo, a autoaceitação, certo? Então, são camadas dessas lições. E então, logo depois disso, foi minha tentativa de suicídio. 6 meses depois, acabei vivendo em um convento onde todas as mulheres raspavam a cabeça. Assim, podíamos ter a conversa sobre o que é ser mulher sem os padrões de beleza, certo? Despidas de certa forma. E falar sobre quem somos no mundo de uma maneira muito crua. Eu cheguei lá porque, por acaso, raspei a cabeça por impulso uma vez. Desde então, mantenho-a raspada. É só um modo de vida mais simples. Fascinante.
Voltando à sua primeira experiência com hipnose. Você teve revelações divinas. Chamo isso de revelações. Quando você recebe isso chegando. Estou interessado na dicotomia e em saber o que você pensa. Você aparece em experimentar Jesus na cruz. E depois, seu próximo conjunto e todo o horror que acompanhou isso de uma perspectiva humana. E então você entra em todo o amor e compaixão e todas as coisas maravilhosas sobre a humanidade. Acho que essa dicotomia é interessante, que foi o que você captou. E isso foi a primeira coisa que viu. E então você entrou, aqui está a verdadeira história. O que você acha disso? Sim. Então, no evento da crucificação, foi fascinante, porque eu vi o amor de um ângulo muito diferente. Eu vi de uma perspectiva profundamente pura da consciência de Cristo. Primeiro, eu estava no corpo de Jesus, antes de ele morrer. Eu estava sentindo suas emoções. E ele tinha uma compaixão tão profunda por tudo que levou àquele momento, especialmente pelas pessoas que causaram o evento. Foi por elas que ele tinha a compaixão mais profunda, porque sabia que em algum momento elas perceberiam o impacto de suas ações e sentiriam uma dor enorme. E então ele sentia que não havia nada para perdoar, então não é como se houvesse perdão. Ele tinha uma compaixão pura e profunda por tudo que levou àquele dia. Mas também, quando o corpo de Jesus morre, e eu tenho a experiência de quase morte de Jesus, sou puxado para fora do corpo, pairando acima dele, e agora posso ver e me tornar. Todos na multidão. Então, sinto as emoções de todos que estão cheios de tristeza, raiva, fúria e pesar. Sinto tudo instantaneamente, mas também vejo claramente que há um fio que conecta cada coração ali, desde o início do nosso sofrimento até os humanos atuais. E a origem desse fio era um fio de pesar. A origem desse pesar era a nossa crença enraizada de que estamos separados do que chamamos de Deus. Eu vi isso com tanta empolgação, amor, sublime, entendendo a natureza do nosso sofrimento através dos corações de cada ser, pela perspectiva da consciência crística. Havia amor em tudo isso. Eu entendi. Observei o impulso de todo conflito e a mentalidade de dominação que levou à crucificação e a decisão da humanidade de continuar nesse modo de pensar, porque, coletivamente, a humanidade ainda não fizera uma escolha diferente. Queriam um Cristo que vencesse, não um que curasse. Então seguimos com essa mentalidade de conquista em nome de Cristo. Sem perceber o que estávamos fazendo. Tudo isso através de uma lente amorosa. Então, mesmo que tenha sido um evento devastador, eu o vi por essa lente. É assim que todas as minhas experiências acontecem. Todas. Todas são vistas pela lente do amor. Mesmo que seja um evento trágico, vejo isso da perspectiva divina e vejo todas as lições que surgem disso, toda a inocência no seu núcleo, porque sabe, nós não, sabe, perdoe-os, pois não sabem o que fazem. Sim, exatamente. Bem, e é isso que eu ouço do Espírito o tempo todo. Todos os espíritos são puro amor. Sim, essa é a essência. E as pessoas dizem, bem, como isso pode ser? Como algo horrível poderia ter acontecido com meu filho ou meu ente querido? E eu digo, não cabe a nós, em nossas mentes humanas, entender todas as nuances disso. Apenas pense, é viável que isso possa beneficiá-los de alguma forma, essa experiência, e a jornada da alma deles ao longo de suas vidas?
Eu não acho que devemos entender tudo isso em nossa capacidade humana. Estamos aqui para ter a experiência humana e deixar o Espírito nos guiar na experiência humana. E é assim que nosso espírito se expande. Bem, se eu puder acrescentar, acho que o despertar espiritual que está acontecendo é que estamos começando a incorporar uma perspectiva divina. A humanidade finalmente decidiu acordar e seguir um modo de vida mais compassivo, para que possamos ver que não precisamos esperar até estarmos mortos para entender todas as lições. Devemos vê-las da perspectiva divina através de nossa iteração humana, porque, ao fazermos isso, reagimos de forma diferente às circunstâncias do mundo e às nossas próprias, que é como as curamos, e como não continuamos o impulso desse mesmo estado mental. Curamos esse estado mental. E então, algum outro impulso pode tomar seu lugar. Sim, bem dito. Curiosamente, quando você experimenta o Espírito de Jesus saindo do corpo e olhando para baixo, mas permanecendo ligado, é isso que vejo na minha mente. Trabalho com muitas famílias que têm um ente querido morrendo e vejo que o espírito se separa do corpo e fica preso no topo da cabeça, enquanto estão em transição. Isso se correlaciona com o que já vi milhares de vezes. E, curiosamente, há muitas pesquisas por aí, desde experiências de quase morte até. Nossa! O que acontece quando alguém está morrendo e conversando com espíritos que confirmam isso? Qualquer um pode ser místico? Pode se comunicar com espíritos? Eu acho que a maioria das pessoas se comunica sem perceber. Sempre que você tem esse momento em que algo bonito sai de você e pensa, de onde veio isso? Acho que os músicos estão canalizando essa conexão mística. Se mudarmos a palavra místico para conectado, qualquer um pode estar conectado? Sim. E você pode estar nesse fluxo divino, certo? Não é que todo mundo precise ser tão intenso como eu sou, mas acho que há gradações nas formas que estamos conectados que as pessoas experimentam. Artistas, o tempo todo. Performers, o tempo todo. Médicos, o tempo todo. Certo? Há coisas que você cede e essa outra. Confiança surge, ou esse movimento acontece através de você. Certo? Às vezes é uma palavra, às vezes um fluxo, qualquer tipo, certo? Bem, sobre o que você mencionou dos médicos, sou inventor de dispositivos cirúrgicos vendidos em todo o mundo e passo muito tempo em cirurgias, além de fazer varreduras de pessoas, remotamente, que estão em cirurgia. Estou em contato com a família delas também. Eles estão na sala de operação. Sempre há espíritos de cirurgiões sobre a cabeça, dos cirurgiões reais, e esses espíritos aconselham os cirurgiões. Eu via isso quando fazia uma varredura em uma cirurgia na sala de operação, e agora faço isso remotamente. É interessante, dependendo de quão complicada é a cirurgia, quantos espíritos de cirurgiões aparecem. Às vezes vejo 2 ou 3. Interessante. É como um esforço coletivo que aconselha a equipe cirúrgica, por assim dizer, que está na operação. My guess is, acho que se você sabe olhar ao redor como uma mãe confortando um filho, certo? Seja em um hospital ou, sabe, apenas um momento emocional, você provavelmente teria o mesmo tipo de cuidado ou energia de nutrição, assistência ou presença divina ali. Sabe, há várias maneiras que o cuidado, o amor e essa ajuda estão acontecendo, sempre que estamos em uma relação de amor. Certo? Uma relação de serviço. Certo? Concordo. Bem, eu ensino as pessoas a se comunicarem com o espírito e digo que todos já nascemos com essa habilidade. É mais sobre lembrar do que aprender. Você concorda? 100% sim, porque tudo já está dentro de nós. Nós apenas colocamos camadas de esquecimento por cima. Então eu digo o tempo todo nas minhas aulas, não estou te dizendo nada novo, estou te fazendo lembrar. Estou apenas te conectando a
coisas dentro de você na lembrança. É por isso que há ressonância, pois você já sabe isso em você. Sim, com certeza. Por que você acha que esquecemos? Bem, eu não acho que era a nossa intenção no começo. Acho que havia uma orientação. Eu falo em termos de certa forma, separação, ideologia ou consciência, aquilo que esqueceu ou acredita estar separado de sua fonte e unidades de consciência, aquilo que lembra ou conecta, a fonte. E nessa ideologia de separação, uma ideologia de separação sempre baseada no medo. Foi assim que chegamos lá. Se você pensar na natureza do medo, o medo não une. O medo não diz, venha até mim. O medo é aquele que se retrai, certo? Então, na nossa ideologia do medo, fizemos isso e entramos em uma mentalidade de retração, uma mentalidade de separação, uma mentalidade de divisão. Ao fazer isso, nos desconectamos do que conhecíamos, certo? E então, construímos toda essa realidade, que acredita que somos essa entidade, separada, essa identidade separada. E esse véu está se afinando, certo? À medida que essa lembrança surge, lembramos cada vez mais e começamos a ter uma relação diferente com esse medo, para não nos identificarmos tanto com ele, mas levá-lo junto, no processo de despertar, para lembrar e honrar o medo, porque não vamos rejeitar nenhuma parte dele agora, que é o que temos feito, certo? Estamos mostrando ao medo o que é se unir ao amor. E isso nunca foi algo que fizemos, nunca. Bem, o que eu ensino é que a maioria dos medos é irracional. 99,9% deles são assim. Somos programados para sentir medo e precisamos disso para sobreviver e viver a experiência humana. Mas quando percebemos que esse medo não vai nos machucar ou matar, podemos seguir em frente e criar a partir do que não queremos. Isso nos ajuda a criar o que desejamos. Acho que é útil sentir o medo e depois descobrir se é real ou falso. Quando é um medo falso, muitas vezes rimos, porque dizemos, meu Deus, não vou morrer se chegar 10 minutos atrasado para um compromisso. Embora pareça, pois nossos corpos entram em modo de luta ou fuga. Acredito que existem técnicas para nos manter fora disso e seguir em frente. Cada experiência expande nosso espírito, pois não entendemos até vivenciarmos. Gosto de usar a analogia de aprender a dirigir. Você pode assistir a um filme, andar de carro com outra pessoa dirigindo ou ler um livro, mas até estar atrás do volante, você não entende. Acredito que esse é o caminho da nossa alma, pois realmente entendemos quando vivenciamos. E certamente você também, com tudo que passou na sua jornada. Se eu pudesse dizer algo sobre a relação com o medo, porque eu ensino sobre abraçar o medo, e porque temos uma história de tentar superar ou rejeitar nosso medo, o que é apenas auto. É uma forma de auto-rejeição. O medo é parte de nós, da nossa natureza, da nossa experiência. Então continuamos tentando rejeitar essa coisa que nunca foi embora, certo? Isso nunca foi embora. Então, isso não está funcionando. Eu ensino a diferença entre abraçar e ceder. Podemos abraçar nosso medo e levá-lo na jornada, mas isso não significa torná-lo responsável pela nossa jornada. Isso é ceder. Quando cedemos ao medo e deixamos que ele decida por nós, certo? Eu uso este exemplo de onde eu morava nos Himalaias. Cerca de 1 hora descendo a cordilheira era onde aconteciam os campeonatos mundiais de parapente. E como isso funciona? É que você está em um pico lindo, tem um indiano preso às suas costas, e ele tem um paraquedas preso a ele, e vocês dois saem correndo e pulam de um penhasco. Agora, podemos ter medo. Podemos ter aquela empolgação nervosa, mas ainda estamos nessa jornada. Estamos pulando com empolgação nervosa, gritando uhul, ainda confiando na jornada. Isso é abraçar nosso medo. Sim, estou com medo, e vou seguir em frente, vou dar o salto. Mas ceder ao nosso medo é o que nos impede de correr para o penhasco. É o que nos mantém parados. E diz, não, não é seguro ir. E agora deixamos o medo tomar a decisão por nós.
Então, há uma diferença entre abraçar nosso medo, dizer, sim, eu te vejo, ainda vou seguir em frente, e sim, eu te vejo. E agora, você será responsável pelo meu caminho aqui, certo? Essas são duas coisas muito diferentes. Estamos acostumados à primeira, somos condicionados à primeira, de maneiras que nem percebemos. Fomos condicionados desde que nascemos. Há uma realidade baseada no medo que nos diz para nos entregarmos às ideologias do medo, que levam à divisão, conflito e à necessidade de proteção. E na prudência é diferente de medo. Podemos ser prudentes na vida, mas não precisamos ter medo. Não precisamos nos render às ideologias do medo para estarmos bem na vida. Bem, eu vou além ao dizer que quando estamos com medo, estamos em modo de luta ou fuga. E o corpo não distingue entre um medo real e um percebido. Isso é falso. Assim, perdemos clareza, porque do ponto de vista fisiológico, o sangue sai do cérebro e vai para o coração e extremidades, para que possamos fugir de qualquer ameaça, mesmo que seja chegar atrasado a uma reunião. Isso é muito diferente de ser perseguido por um tigre dente de sabre. Mas eu sempre digo, não tome decisões com medo, a menos que seja algo que vá te machucar ou matar, porque você não está pensando claramente. Eu realmente acho que o medo, estar nesse modo de luta ou fuga, tem a capacidade de distorcer nosso pensamento racional e claro. Sim, com certeza. Quando você pensa sobre isso, o medo é a base de nosso senso de vergonha, indignidade e inadequação. Todos estão enraizados no medo. Eu temo não ser suficiente. Eu temo ser pequeno demais. Eu temo não ser digno disso. Eu sinto certo. Está na mentalidade. Crescemos em sistemas que reforçam isso. Novamente, como a educação. Tememos que não somos suficientes porque não estamos alcançando o bastante, certo? Então, esse é um exemplo simples. Temos expectativas sobre como devemos ser e tememos não estar à altura delas, certo? Aos padrões do mundo. Então, é insidioso. Na nossa maneira de ser, certo. É muito menos evidente do que as pessoas percebem. Quando começamos a apenas nos acomodar. Em um estado mais calmo, saindo da mente e entrando em um estado tranquilo, começamos a ver como o medo está entrelaçado nas nossas maneiras de ser e decisões. E por que fazemos o que fazemos, certo? Meu cabelo é um ótimo exemplo. Estávamos falando sobre isso, certo? Eu não tenho mais medo do que as pessoas pensam porque tive a chance de encarar todos os medos associados, todos esses medos sobre o que vão pensar. E se isso não acontecer porque as pessoas se afastam ou algo assim? Tipo, você consegue examinar todas as maneiras que o medo está tomando decisões por nós. Certo. É como se ele nos pegasse pela mão e nos fizesse pensar, com medo sobre tudo. Estamos entrando em um momento em que temos uma relação diferente com o medo, em que podemos dizer a ele, querido, você trabalhou tanto, vamos deixar outra coisa assumir. E se deixarmos o amor liderar por um tempo, vamos apenas ver como é, certo? Tudo começa a suavizar, certo? Bem, um ótimo exemplo disso hoje é que cada vez menos pessoas assistem ao noticiário na TV, que é tudo sobre medo. Se conseguirem te assustar o suficiente, terão mais espectadores. E quanto mais pessoas, mais anúncios e dinheiro de publicidade, pois podem cobrar mais. É tudo sobre o dinheiro, é sobre a receita que geram. Medo vende, sim. E o velho ditado é: se sangra, é manchete. Você não ouve muitas coisas boas no noticiário. Ou talvez tenham uma história e digam: ok, nossa história boa da noite é essa. Mas cada vez mais pessoas estão se afastando disso porque simplesmente não serve a um propósito ficar nesse estado de medo o tempo todo. Para quem entende que, meu Deus, é isso que fazem. Eles querem que eu fique com medo para assistir, achando que posso fazer algo sobre o que estão me contando, mesmo que seja do outro lado do mundo. E é tudo sobre o anúncio. Dólares. Ou que eu deva fazer algo. Tantas crianças lá. Mas não é só o noticiário. Isso está no nosso paradigma de contar histórias. Todo filme requer um arco de conflito.
Todo filme requer um arco de conflito. Um conflito é aquilo que causa tensão. Há um medo de que isso ou aquilo aconteça, sabe? Aí vem o vilão. Aí vem esse problema ruim. Cadê o cara? Essa é a mentalidade de conquista. Esse arco de conflito é necessário em livros e filmes para criar tensão. Estamos condicionados a isso, e é nosso entretenimento, certo? Somos entretidos pelo drama nas notícias, ou, você sabe, nos paradigmas de contar histórias. Até em músicas, certo? Está entrelaçado. Em tudo. Está entrelaçado na religião, certo? A moral, as coisas que você deve fazer, certo? Temos medo de não sermos suficientes, de não ganharmos nosso caminho para o céu. Sim, bons pontos. Falando nisso, os ditados foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e todos somos uma centelha do divino. O que isso significa para você? Tem significado para você? Bem, não pode haver mais nada. Tipo, se não somos expressões de Deus, então o que somos? Certo? Se há algo além de Deus, então não pode haver Deus. Há um Deus que faz isso. E então, o que é o resto? Right? Então, nas minhas experiências, nos meus 23 anos, é tudo Deus. E sabe quando... Tipo, vamos pegar, por exemplo, quando oramos por algo e queremos um novo emprego, certo? Deus é a fonte. Deus é o novo emprego. Deus é o fornecedor. E Deus é o fornecido também, certo? É só Deus, Deus, Deus. Não há diferença. Somos expressões de Deus. Nós somos Deus. Existência. Certo? Falo sobre isso em meus livros sobre misticismo consciente e o despertar da humanidade. Comento sobre isso como entrando no primeiro momento da existência com o impulso de Deus. O primeiro impulso é um movimento de Deus buscando ser tudo o que é. Então, tudo, na existência, tudo o que sabemos, é Deus ciente de tudo o que há para se estar ciente. Na minha experiência, Deus tem uma natureza amorosa. Assim, minha vivência de Deus e de toda a vida é Deus buscando estar ciente e amar tudo o que existe. Nós somos uma expressão disso. Por isso, quando as pessoas têm uma experiência de quase morte e sentem aquela presença bem-aventurada de Deus, percebem sua natureza amorosa. Isso somos nós. Já ouvi dizer que todos nós somos um fractal do divino e que em um fractal, tudo holográfico está naquela pequena parte da fonte. Achei que essa era uma analogia interessante para nossas mentes humanas tentando entender isso, pois você sabe, pessoas ao longo da história tentaram entender e interpretar essas coisas, e acredito que continuarão até o fim dos tempos. Mas achei que o fractal era uma analogia interessante. Bem, a maneira como a coisa que chega mais perto das minhas experiências, você pode imaginar, sabe? Um prisma tridimensional, que irradia. A luz de dentro que irradia. Então, em todos os pontos. Ao longo dessa radiância, é Deus em suas formas. Quanto mais você se aproxima do prisma, mais puro e alta vibração. E então ela se expande em todas essas diferentes iterações, expressões de Deus. Partes de Deus, certo? E eu falo sobre isso de uma forma que nossa linguagem permite, mas é realmente multidimensional. É muito mais sutil, complexo e cheio de nuances. Mas não há nada fora de Deus, e tudo é alguma expressão de Deus. Ouvi ontem um relato de experiência de quase morte, e essa mulher dizia, sabe, ela estava em outros reinos, e a almofada do sofá é amor. Sabe, Deus é amor, o amor é a almofada do sofá.
Sim, isso mesmo. Interessante. Analogia. Eu nunca tinha ouvido isso antes. Mas é curioso que você falou sobre um prisma, porque quando penso em um fractal de Deus, é assim que imagino, como um prisma com aquelas cores. Sim, nunca pensei nisso antes, até você mencionar, mas é assim que eu sempre imagino. É como um prisma que refrata tudo isso, todas aquelas cores do arco-íris e até algumas que nem sabíamos que existiam, em cores brilhantes. É por isso que é complicado falar sobre essas coisas, porque temos um alcance limitado de maneiras de entender e falar sobre isso. Mas, quando vejo energia, como em uma experiência imersiva, é muito como olhar em um caleidoscópio. Sabe, um caleidoscópio, mas é multidimensional, certo? Não é apenas uma única. Tela é multidimensional. E há todas essas coisas afetando todas essas coisas. E se você muda uma coisa, tudo muda, certo? Então, é uma experiência caleidoscópica bela que se desenrola em todas essas fascinantes, maravilhosas dimensões, certo? Muito mais dimensões do que nós entendemos ou falamos. E sem LSD nessa? Sem LSD. Nunca usei drogas. Nem eu, nem eu. Mas as pessoas sempre dizem que isso parece uma viagem de ayahuasca ou algo assim. E eu digo sim, mas é só aprender a fazer essas coisas. Lembre-se, quando você está aprendendo, não precisa tomar nenhum tipo de droga para isso, porque é possível. Apenas se conectando com o espírito e lembrando como fazer. Você cita um professor espiritual chamado Rússia, que diz: o Deus dentro de toda a vida não busca ser colocado em um pedestal, mas espera ser descoberto como a fonte da essência. Por favor, elabore. Bem, acho que essa citação que você mencionou é da introdução do meu último livro, e eu adoro isso. Mas este é o livro Oneness de Racha, um dos meus favoritos porque é um trabalho canalizado. E basicamente é uma narração do que está acontecendo de um ponto de vista energético, principalmente para o despertar. E é lindo. Mas estamos falando naquela sessão que você citou sobre não estarmos separados de Deus, certo? A visão de separação de Deus é muito diferente da visão unitiva, que Deus é algo a ser conhecido. Isso é o que fazemos, perceber o Deus dentro de nós. Jesus disse: Cristo está dentro do reino, dentro de tudo. Isso é o que somos. Racha é muito elegante e eloquente em sua forma de expressar. E eu amo como ela disse que Deus não deve ser colocado em um pedestal. Isso cria uma ideologia de separação. Sempre. Nos relacionamos com Deus como um outro. E essa é a base de. Lembra que eu disse que vi aquele fio de tristeza se estendendo por cada coração? Todo coração humano ao longo da história tem essa origem de tristeza, que é a nossa crença enraizada de que estamos separados da nossa fonte, da nossa natureza divina. Acreditamos que não somos isso. Assim, falamos sobre isso como outro. Nos relacionamos com isso como outro. Escrevemos sobre isso como outro. Fomos condicionados. É muito difícil quebrar isso. Da relação condicionada a isso como algo externo para realmente perceber que somos a expressão disso. Certo? A questão é que o despertar vem cada vez mais da nossa realização de tudo o que somos. Toda a divindade que acontece em nós ou através de nós. O que você diz para as pessoas que te ouvem? Ou estão começando a explorar isso e dizem, ok, isso é só um monte de... isso é bobagem, ou até mesmo blasfêmia. Como você responde a pessoas assim? Você encontra pessoas que se sentem assim? Muito raramente. E se você encontrar, qual é a sua resposta? Raramente. Não me lembro da última vez que alguém disse, isso é um monte de bobagem. Na verdade, lembro de uma vez, em que eu tinha dado meu primeiro retiro. Fui convidado como honra em um retiro de 3 dias, e essa mulher trouxe sua mãe de 88 anos, e elas tinham que ler meu livro.
místico involuntário. E eu dei uma palestra na primeira manhã do retiro, e no final, perguntei se alguém tinha perguntas. Uma senhora de 88 anos levantou a mão e disse: "Minha filha me fez vir aqui e ler seu livro." Enquanto lia, pensei: isso é um monte de bobagem. Mas agora que ouvi você falar, quero saber: quando sai seu próximo livro? E, meu Deus, eu adoro isso. Então, faz tempo que alguém disse isso, mas o que eu diria para essas pessoas é: tudo bem. Eu não peço que você acredite. É um convite para as minhas experiências. Estou compartilhando a verdade das minhas vivências e as histórias que revelam, ou as realidades que mostram, ou as capacidades que trazem. E, se não é a sua praia, tudo bem. Deixe sua bênção nisso. Está tudo bem. Siga seu caminho. Eu amo você onde está. Você pode me amar onde estou ou me julgar, não me importo. Está perfeitamente bem. Eu não preciso de você para validar a experiência. Estou apenas oferecendo isso como uma perspectiva, e você pode fazer o que quiser. E, invariavelmente, se isso acontecer, estou confiante de que chegará um momento em que dirão: "Ah, entendi. Agora eu entendo." Com certeza, você já passou por isso também. Se eu tivesse ouvido essas coisas há 30 anos, teria pensado: bem, isso não faz sentido. Eu nem entendo o que está acontecendo. Você ouve isso de muitos professores espirituais, certo? Suzanne Giesemann e Paul Selig já disseram isso. Tenho certeza de que você também já passou por isso, pessoas falando sobre essas coisas e você pensando: isso não faz sentido. E agora é como: ah, isso faz todo sentido. Sim. Bem, é raro alguém me dizer isso. E acho que atraímos pessoas com a mesma mentalidade, que querem falar sobre esse tipo de coisa. Mas, de vez em quando, alguém me diz que é cético e que eu tenho que provar isso. E eu digo: bem, na verdade não tenho. Se quiser falar sobre isso, tudo bem. Se quiser falar sobre futebol, ou o cardápio, o tempo ou qualquer outra coisa, estou feliz em conversar sobre qualquer assunto. E então percebo que eles voltam e dizem: não, não, eu quero ouvir suas ideias sobre isso, mas não acredito que podemos falar com espíritos. Pergunto: bem, você reza? E eles dizem: claro que rezo. Eu digo: ótimo. Para quem você reza? Jesus, Virgem Maria, Deus, seja quem for santo. Ótimo. Então você obtém respostas. Quando reza, você está conversando com Jesus, a Virgem Maria ou quem quer que seja, e eles dirão: sim, eu recebo. E eu digo: ok. Então quando você conversa com Jesus, isso significa que ele está ao seu lado no sofá e você pode vê-lo e tocá-lo e, bem, não, eu disse: você está falando com um espírito. E você pode ver as lâmpadas acendendo, sabe, nas cabeças deles. Eles dirão: mas não é a mesma coisa. Vou dizer: mas é sim. É apenas uma perspectiva diferente deles olhando para a equação de: ok, fui ensinado a fazer isso, mas talvez tenha sido criado em uma religião onde não posso fazer isso diretamente. Tenho que passar por um pastor ou padre ou monge. Isso mesmo. Alguém como um mediador, certo? Isso mesmo. Sim. Então acho que isso é interessante, mas queria saber se você encontrou muito isso e qual foi sua resposta. Mas, sabe, eu moro em Washington, D.C., um lugar bem liberal, na periferia, em um bairro descolado. E é um público, sabe, de pensamento liberal. Eles vão dizer: tanto faz. Se é isso que você curte, é isso que curte. Sim, não tenho muito disso por aqui. E as pessoas não vão olhar meu YouTube ou meus livros se não estiverem realmente, sabe, buscando sabedoria mística. Certo? Geralmente são pessoas que buscam o que eu falo. Exatamente. Eu vou dizer em um avião. Eu viajo muito. E quando estou cansado e quero descansar ou trabalhar, e alguém ao meu lado pergunta: o que você faz? Quando digo que sou um guia de sabedoria mística, a conversa acaba. Eles não sabem o que dizer depois disso. Ficam tipo: que legal, aproveite suas viagens. Isso é hilário. Ai, meu Deus. O que você quer dizer com isso? Sim. Este é um pequeno grupo que eu canalizo. Então, devo mencionar que, como eu disse antes, minha jornada começou com experiências muito grandes e corporificadas. Em reinos divinos com seres divinos, que duraram 20 anos.
E então, 3 anos atrás, 2 semanas após o início da pandemia, enquanto eu estava em uma sessão de meditação com meu amigo e co-professor na Austrália, de repente, fui instruído a ceder e senti algo na minha garganta. E entrou esse enorme coletivo de seres divinos em um estádio lotado. E, quando eu os experimento, é como se todos esses seres no estádio e então um diapasão é tocado e há uma vibração coletiva que se espalha. E então ocorre uma harmonização. E essa vibração principal é o que eu narro. É isso que sai. E então eu perguntei a eles, como devo chamá-los? Tipo, como querem ser chamados? E eles disseram, você pode nos chamar de consenso. E esclareceram que isso não deve ser confundido com encontrar um denominador comum mais baixo. Pelo contrário, é a nota mais alta possível em qualquer momento. Então eu narro a nota mais alta de sabedoria que querem compartilhar ou a informação que desejam transmitir. Então é isso que é consenso. Eu canalizo toda semana com minha comunidade privada e em consultas individuais. Estou me preparando para meu primeiro workshop de canalização ao vivo na Pensilvânia em junho. E toda vez que faço isso, é uma composição diferente de seres no estádio, porque dizem que estão aqui apenas para o que acontece no momento. E naquele instante, podem ser diferentes seres de luz necessários. Então, sempre há uma composição de mestres, arcanjos e vários seres de luz. Às vezes, as pessoas veem parentes lá e, sim, sempre muda. Eles são um grupo animado, jovial e feliz. São realmente extraordinariamente amorosos e cheios de alegria. Cheios de alegria. Cheios de alegria. Sim, eles são muito descontraídos. Esse é um aspecto fundamental dos ensinamentos deles. Nos lembrar de levar as coisas com leveza. Sabe que isso não precisa ser tão pesado, certo? Fazemos disso um fardo, essa jornada espiritual, de passar por tudo. E eles são como? Isso pode ser tão divertido, né? A jornada espiritual e a vida tem muita brincadeira inerente a elas, a nossa natureza. Certo? Deus é brincalhão. Você pode ser travesso, na verdade. Concordo. Ao longo dos anos, algumas pessoas me disseram que sou leviano com essas coisas espirituais. E eu digo, bem, o espírito é pura alegria, puro amor. Devemos nos divertir quando estamos envolvidos com isso. E é uma experiência alegre. Mesmo se eu estiver conversando com alguém doente e fazendo cura energética com o espírito, trabalhando através de mim para facilitar a cura, eu digo, tudo pode ser curado. E às vezes a morte é a cura. Isso mesmo. Mas tudo é feito com alegria. Não precisa ser essa coisa sombria, depressiva, ao trabalharmos com o espírito. Nunca é assim quando estou com o espírito. Nunca, em nenhuma situação. Bem, você não ouve, sabe? Em experiências de quase morte, as pessoas voltando e dizendo que também estavam, esperando e sérias e discutindo. Sabe? Elas estavam. Nunca falam sobre isso. Dizem, cara, era tão leve e alegre e amoroso. Certo. Essa é a nossa natureza. Boa observação. Nós somos as pessoas sérias aqui. Eu fiz uma canalização outro dia e alguém perguntou o que era a alma. Perguntaram por que voltamos como humanos se nossa alma é completa. Eu disse, e na canalização disseram, quem te disse que uma alma é completa? A alma está aqui para aprender, se divertir e explorar. E a alma é a que traz a diversão. É ela que vem aqui apenas para ver no que pode se meter e aprontar, certo? Bem, eu ouço isso com frequência do espírito. Vemos as coisas como boas ou más, certas ou erradas, horríveis ou maravilhosas. Eles veem tudo como uma experiência e diversão. Pensamos, uau, como isso funciona? Como pode ser divertido se alguém sofre? Porque não julgam, apenas veem como uma experiência. E criamos a partir de cada experiência, quando sabemos que não a queremos. Isso nos ajuda a criar o que realmente desejamos. Eu sempre digo às pessoas, Mary, quando você não sente nada, você está morto, porque é assim que criamos.
Sabe, você está morto quando tem apenas sentimentos de alegria, porque isso nos ajuda a crescer. Sim, mas sabe, da perspectiva divina, eles têm um contexto maior. Certo. Estamos vendo apenas nossa pequena experiência individual. Certo. Mas eles têm o contexto maior de tudo que está em movimento, agora expresso como uma oportunidade de cura, e como isso impacta todos interconectados, não apenas neste momento, mas no futuro, e tudo que se desenrolará, todas as direções tomadas como resultado dessa experiência. E assim, em tudo isso, é um serviço ao amor dessa forma. Pode parecer uma experiência realmente dolorosa, amar ou servir ao amor dessa maneira. Desta perspectiva particular, da perspectiva maior, há tantas outras coisas acontecendo como resultado disso, ou ao mesmo tempo que tem um impacto diferente. Bem, acho que a maioria das pessoas pode atestar ter passado por algo talvez terrível, no momento ou por um período, e depois olham para trás e dizem, ok, foi assim que isso me beneficiou. Estou feliz que aconteceu, mesmo que não tenha sido divertido. Foi terrível, mas me beneficiou ou beneficiou outra pessoa. Quero dizer, falo com experiência de devastação, na dor que levou a uma tentativa de suicídio. E, embora eu nunca quisesse fazer isso de novo, definitivamente, foi um catalisador necessário. Eu tinha tentado de tudo, exceto a rendição total. Tentei todas as outras opções, e não me levaram aonde eu precisava ir. E então, enquanto olhamos para trás, essas situações nem sempre serão coisas que diríamos, vejo a diversão nisso. Posso ver o benefício, mas nunca quero fazer dessa forma novamente. Certo. Se eu tiver que escolher como voltar na próxima vez, não vou escolher isso. Agora sei que não quero passar por esse tipo de devastação. Já passei por isso, fiz e pronto, certo? Certo, confere. Sim, exatamente. Exatamente. Você diz que a cura vem de dentro. O que quer dizer? Sabe, toda a vida é uma experiência de autoexpressão. Toda a vida. E onde sentimos a dor se não dentro de nós? Onde encontramos cura se não dentro de nós? Não pode acontecer em outro lugar senão de dentro. E eu vejo a cura ligada à energia, certo? Então, vejo toda a cura como uma mudança em nosso campo energético, desfazendo os pontos ou lugares que são um emaranhado doloroso, um nó, uma constrição, um obstáculo ou bloqueio, e tudo acontece nesse campo energético dentro de nós. E ao fazermos isso, é isso que somos. Mencionei antes aquele caleidoscópio, certo? Isso afeta tudo. Essa é nossa contribuição para o campo coletivo em que estamos. Tudo vem de dentro, de cada um de nós, em nossa projeção para fora, essa ondulação que mudará. Nosso mundo. O que manifestamos é uma projeção de tudo que está dentro. A cura é sempre um trabalho interno, o caminho direto. Para a cura é quando vamos para dentro e nos conectamos. Conectamos com nossa presença divina e deixamos que essa cura aconteça. Além da mente. Para que a mente não precise vasculhar detalhes e resolver tudo. E esse é o esforço. É isso que o consenso chama de caminho do esforço. E é assim que temos tentado fazer. E este é o caminho da facilidade. Quando vamos para dentro e nos conectamos, tudo simplesmente faz o trabalho por nós, certo? Somos levados nessa maré interna em que não precisamos fazer tudo. Chega a sentir essa conexão e a cura inerente nisso. Bem, nesse sentido, eu digo a todos com quem trabalho que ao pedirem uma leitura intuitiva médica e cura energética, ninguém cura ninguém. Nós apenas nos curamos. Nenhum médico, profissional de saúde, xamã ou curandeiro. Eu não vou fazer isso. Estamos facilitando para que a pessoa se cure. Eu uso o exemplo de que, ao final de uma cirurgia, o médico fecha a incisão com suturas e grampos. O médico não faz a pele do paciente crescer de novo. O paciente faz sua própria pele crescer. Assim como isso,
É assim que nos curamos. As curas podem se integrar instantaneamente. Podem levar dias, semanas, meses. Podem precisar de cuidado complementar, como mudança na dieta, fisioterapia, seja o que for. Mas é prerrogativa do nosso espírito utilizar a cura de forma que facilite o que nosso espírito está explorando neste momento. Quanto a contornar a mente consciente, concordo com você, porque especialmente em curas energéticas médicas, vejo as curas e elas vêm para mim em símbolos. Tipo, posso dizer, ok, seu cotovelo parece uma tigela de chantilly ou algo assim. Isso contorna a mente consciente que pensa, isso nunca pode funcionar. Como isso funciona? Tanto faz. Estamos entrando no subconsciente e muitos me dizem, adoro suas analogias. Você explica melhor do que qualquer médico. É assim que, honestamente, vem à minha cabeça. Quero dizer, estou vendo diferentes visuais e descrevendo isso com base em coisas que o paciente ou cliente irá. Eles vão entender facilmente. Por exemplo, eu conversei recentemente com um piloto de corrida e falei sobre o fluido linfático deles. Imagine uma camada que parece gordura, de caldo em cima do óleo. E essas analogias vêm à minha cabeça e eu penso, não entendo de óleo de motor. Sei que meu carro precisa dele, mas não sei como sabe, se tem algo nele. Muitas vezes recebo analogias, não só com curas, mas também outras informações. Para a pessoa com quem trabalho que se relacionam, exatamente com a referência dela, para que ela possa entender. Agora, assim como quem faz isso não é divertido, para mim, isso é uma parte tão grande da alegria desse trabalho que fazemos. É engraçado chamar isso de trabalho, mas é como se você nunca pudesse imaginar. Está surgindo nessa informação maravilhosa. Enquanto isso, tenho certeza de que o mesmo está acontecendo. Ela pensa, isso é fascinante. É realmente incrível. Eu adoro quando a história é contada ou a sabedoria é transmitida de várias maneiras, seja uma narração ou uma imagem. E adoro quando a imagem surge, sendo perfeita naquele momento para a pessoa ou ensinamento. Eu adoro quando isso acontece. Adoro isso. Bem, e isso atrai meu cérebro de inventor. Então, se estou trabalhando com alguém e vejo algo novo que não vi antes, o que acontece o tempo todo, eu digo, que legal, nunca vi isso antes. E então é como se eu estivesse vendo um novo tipo de cura e depois isso com outras pessoas. Estou explorando uma modalidade de cura diferente. Um ótimo exemplo foi, no início, eu via se alguém precisava de um fígado ou rim. Eu ouvia o que estava acostumado. Eu via o paciente doador. Eu via o órgão ser retirado do paciente doador. Eu assistia o órgão doente ser removido do paciente que estava recebendo o novo rim. Digamos que eu não vejo mais isso. Agora, avance no tempo. Tudo é gerado com energia de células-tronco. Bem, quando eu via aquele transplante de órgão com o paciente doador, ninguém tinha ouvido falar de células-tronco antes. Então, é interessante como as analogias e simbolismos surgem com base na minha referência para o que está acontecendo, para que eu possa entender. E como você, imagino que sim. As pessoas me dizem, isso não te cansa? E eu digo, não, tem exatamente o efeito oposto. Me energiza. Eu fico animado. No final de um show ou no final do dia, depois de ter falado com vários clientes, porque é essa alta vibração do espírito trabalhando através de mim e comigo. Sim, sim, sim. Quando sabe, eu costumava ser antes de canalizar, a única maneira que conhecia. Sempre foi estranho dizer que sou professor. Quero dizer, sou professor. Ensino só pela experiência. Não tenho nenhuma. Eu tenho um diploma online. Mas eu só conseguia ensinar contando as histórias das minhas experiências até começar a canalizar. Há uma diferença tão grande, tipo, eu ia dar um workshop ou uma palestra e quando organizava e contava minha história, lembrando de todos os detalhes, eu ficava exausto. Mas quando faço uma canalização, fico tão elevado, me sinto realmente chapado depois,
como se fosse uma enxurrada de coisas boas passando. É o mesmo tipo de informação transmitida. Uma é uma história de experiência pessoal, e a outra é uma narração de uma perspectiva divina. Mas meu sentimento sobre isso é bem diferente. Fico deliciosamente chapado depois de uma canalização. Sim. Bem, como alguém pode se conectar com o divino? Isso requer meditação? E quem nunca tentou? Como você recomenda que eles se conectem e comecem a experimentar o que conversamos na última hora? Sim, bem, antes de tudo, acho que cada pessoa é diferente. Meditação pode ser uma palavra intimidadora, mas é muito útil para silenciar o ruído porque, quando você pensa, precisa estar disponível para a conexão, certo? Então, se você está em seus pensamentos e há coisas acontecendo, e é nisso que presta atenção, é como se estivesse com fones de ouvido, ouvindo esses pensamentos, então não está disponível para outra coisa, certo? Portanto, há grande valor em encontrar maneiras que funcionem para você, de ficar em silêncio. Tenho várias dicas. Uma das mais simples. Meditações que eu acho iniciantes realmente gostam. Há uma meditação chamada, é uma meditação visual e auditiva de 7 minutos, chamada O Grande Canto do Sino. É linda, as imagens são. A cinematografia é deslumbrante. É como um filme meditativo de 7 minutos, basicamente com um canto. Há uma narração de Thich Nhat Hanh. É um paraíso para iniciantes em meditação. Pode acalmar todos os sentidos, ajudando o seu sistema a se acalmar. E depois pode explorar um pouco. Sabe, eu tenho um ensinamento chamado meditação facilitada que tem, sabe, dicas. Não é como meditar, mas como preparar tudo para isso, certo? Apenas suas ideias sobre meditação mudando. E então, sabe, quando estiver pronto, você encontrará. Basta explorar recursos online, canais do YouTube ou sons que começam a acalmar você ou mantras que te acalmem. Cada pessoa é diferente. Não quero dar apenas um caminho. Meu melhor conselho é explorar o que te faz bem e depois pesquisar mais, brincar com as opções e, quando você começar a se acalmar, todos os recursos certos aparecerão para você. Será o próximo vídeo recomendado no YouTube ou um novo professor surgirá. Mas você tem que começar de uma forma que não pareça esmagadora, senão você não vai fazer. Mas é a coisa mais importante, e eu falo com muita experiência. Quando finalmente passei de ser um executivo de saúde, tentando descobrir como meditar e tudo mais, e estava tão frustrado com tudo isso, para ir à Índia, viver nos Himalaias em silêncio. Mundos à parte, tudo mudou. Então eu sei, profundamente, intimamente, o valor de silenciar tudo, a enxurrada de perspectivas, informações e cura disponíveis, uma vez que você faz isso. Então, comece com as coisas fáceis e, quando estiver pronto, os recursos certos começarão a surgir. Mas isso é o mais importante. Esteja disponível para a conexão. E no calor do momento, quando você precisa de uma resposta rápida, você simplesmente pergunta, em voz alta ou em sua mente. É do meu interesse fazer isso? Ponto, ponto, ponto. Preencha a lacuna. Você terá uma resposta. Ela virá tão rápido quanto você pode. Estalar os dedos. Se parecer neutro ou bom, siga em frente. Se parecer ruim, descubra. É medo real ou falso? Sim, se não tiver tempo para meditar. Eu acho que estamos em um momento agora. Alcançamos um nível nas energias coletivas onde a consciência divina está como pairando, tipo, só me deixa entrar, certo? Quanto mais você se acostuma com esse hábito, certo, de perguntar, de se conectar, de acordar e dizer: ei, quais são as perspectivas da minha alma hoje? Qual é a oração da presença divina através de mim? Que flua com facilidade. Acostumando-se. Estamos habituados a usar fones de ouvido e focar em nossos velhos pensamentos.
Agora, a oportunidade é construir uma nova biblioteca de coisas acessíveis que nos guiem para essa conexão. As energias coletivas estão prontas para isso. Por isso, encorajo todos a refletir sobre seus hábitos de pensar ou se conectar, buscar essa orientação ou considerar a possibilidade dessa conexão. É importante lembrar disso diariamente, desde o momento em que você acorda. Quais pensamentos estão disponíveis para mim agora? Que orientação poderia surgir se eu tiver essa entrevista ou se eu fizer a coisa certa? De novo, e de novo, e de novo, e de novo, e então permitir a resposta. Certo. Há duas partes nessa fórmula: perguntar e permitir. Muitas vezes perguntamos, continuamos perguntando. É como empurrar uma porta que diz puxe. Certo. Em algum momento, você deve deixar a porta abrir. Boa pergunta. Como as pessoas te acham? Eles podem acessar lovemaryreed.com. E Reed é R-I-E-D. Isso. lovemaryreed.com. Que delícia você é! Obrigado. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigado pelo convite. Estou realmente grato. É um prazer te conhecer. De nada, pessoal. Vejo vocês na próxima, enviando amor de Sweet Home, Alabama, em Washington, D.C., onde a Mary está. Até breve. Tchau, pessoal. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos a continuación. Suscríbete, comenta y comparte con tus seres queridos.